Olha, pessoal, algum anúncio, contenção, situação econômica ocorrendo na Europa, tá? Prestem bastante atenção. Eu acho que vocês estão até de saco cheio de ouvir isso, porque eu falei sobre isso nos vídeos de previsão para 2026, o ano passado, no final do ano, numa série de vídeos que eu fiz sobre a recessão econômica, sobre os problemas financeiros que enfrentaríamos em 2026. Cheguei a citar alguns trânsitos astrológicos que traziam também a indicação dessa situação. Inclusive, abril é um mês decisivo para isso, com a saída definitiva de Urano do signo de Touro e a ida dele para Gêmeos. A questão é, se esse conflito terminasse hoje, nós, mesmo assim, teríamos que enfrentar consequências econômicas que, obviamente, o topo da pirâmide está maquiando, está segurando, mas está prestes a explodir, inclusive o próprio Estados Unidos, numa situação econômica avassaladora, tá? Realmente muito difícil. Então, o que eu quero chamar você à reflexão, que é uma coisa também que o oráculo vem mostrando. Não há retorno. Sabe, eu vou te fazer uma observação. Nós passamos pela pandemia e todos nós torcemos muito para que tudo aquilo acabasse, para que a gente voltasse ao normal. Só que o normal antes pandemia nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. De lá para cá, tudo tem sido muito diferente e intenso. A mesma coisa eu digo agora, não haverá retrocesso do ponto em que chegamos. Não haverá retrocesso do ponto em que chegamos. A questão é, o oráculo está cada vez mais forte falando de economia. Vamos pensar? O Irã está cobrando uma taxa de milhões. Ele está capitalizando com o fechamento do Estreito de Hormuz. Eu não sei se tem algum país que está livre, acredito que é a Espanha, que não paga nenhuma taxa e pode passar, né? Mas o Irã está cobrando essa taxa. Digamos que esse conflito acabe amanhã, né? Acabe hoje, com a graça divina e tudo, né, volte a fluir devidamente, ainda mais nessa questão de recursos naturais. O que acontece? Será que o Irã não ia continuar cobrando taxas? Será que é interesse realmente? Há interesse de fato de retroceder, de ter paz? Acredito que não. Acredito que chegamos num ponto irreversível. Irreversível. De qualquer forma, o mundo inteiro está vendo como é difícil depender de apenas uma fonte energética, como é o caso do petróleo. Nós vamos ter um avanço tecnológico tão surpreendente neste caso, neste contexto, inclusive relacionado à energia limpa, depois desse episódio, que eu digo até que pode até valer a pena as dificuldades que nós vamos passar. Na realidade, nós somos assim, inclusive individualmente, inclusive na nossa vida particular. Quando a gente está se sentindo sufocado, limitado, a gente sai da zona de conforto e sempre acha uma saída e até se questiona muitas vezes o porquê que eu não pensei nisso antes, o porquê que eu não agi dessa forma antes. Da mesma forma no coletivo, garanto a você que muitos líderes globais já estão pensando em como amenizar e diminuir a dependência em relação ao petróleo. A natureza vai agradecer, com certeza. Eu vejo algum acontecimento pegando refugiados. Eu vejo algum acontecimento envolvendo refugiados. Bom, pessoal, nesse contexto aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, nós vamos receber muita gente aqui refugiado de guerra. Nós vamos receber muitas pessoas, irmãos da própria América do Sul, mas nós vamos acolher muita gente. Eu não sei se todos têm a ideia do que nós estamos vivendo. Se consegue ter uma pequena proporção do que está por vir.
Os cuidados, eles têm que ser redobrados ativamente. Algum tipo de acontecimento que pode ser um naufrágio na África, algum tipo de acontecimento que pode ser um naufrágio na África. Inclusive, alguns países africanos, até mesmo o Egito, está sendo muito marcado nesse jogo, tá? Atenção, Portugal, uma situação crítica está para acontecer. Todo cuidado é pouco. Acidente de transportes, violência e tensões políticas bem significativas. Fique atento. Gente, eu vejo um luto na Europa, tá? Um país europeu tendo um luto de causa natural. Não é um luto coletivo, é uma pessoa influente de uma nação, talvez até ligada à cultura, perdendo a sua vida. Cultura ou esporte. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Talvez a União Europeia e alguns países europeus se reúnam para discutir alguma coisa a respeito de Rússia ou de Ucrânia, tá? Olha, tempos difíceis para Israel. Gente, Israel vai sofrer um grande bombardeio e vai ter muitas vítimas, tá? Tempos difíceis, inclusive situações internas bem complicadas. Carta 26, o livro, a carta que representa Israel. Carta 23, a perda, o desgaste e a dor. Uau! Eu acredito que não parta só do Irã, tá? Esta questão relacionada a Israel. Mas também vejo uma crise interna bem significativa. Muitas manifestações e muitas situações ocorrendo que vão ser muito comentadas. A situação para a Europa está bem complicada. Inclusive, eu vejo algum tipo de epidemia ocorrendo na Europa. Uma doença viral, contagiosa, chamando a atenção das autoridades locais, tá? Então, não me mostra qual é a doença, não tem um potencial pandêmico, gente, não é isso. Epidemias locais, tá? Então, nós vamos ver epidemias na Europa. A questão como saúde pública está muito pesado, está muito pesado. Nossa. Jesus abençoado. Olha, alguns países, na realidade a Ásia, ela está sendo colocada neste oráculo como uma região que vai passar por algumas situações internas, inclusive a possibilidade de algum desastre natural, tá? Na Ásia. Vejo luto, vejo violência. Nós sabemos que existem muitos países no continente, liderados até por grupos milicianos, por facções. Claro, todo o continente tem seu problema, todos os países têm os seus problemas, os seus dilemas para resolver. Tem em Mianmar aquele grande complexo
de trabalho escravo, tráfico humano, nós sabemos dos problemas que existem. E a Ásia está sendo colocada num ponto muito negativo nesse contexto, tá? Nesse contexto. Gente, mortes, assassinatos, morte de lideranças, sejam de lideranças políticas, sejam lideranças mais sem ligação política, pessoas que trabalham com ONGs, essas coisas, lideranças partidárias ou ideológicas. O jogo está bem ameaçador. E a questão olha como é que a carta 1 está caindo. Carta 1 mais a carta 11. Primeiro que a carta 1 também representa transportes, tá? Eu falei 2 ou 3 dias atrás que nós teríamos quedas de avião agora em abril. Muitos acidentes de transportes, isso é fato, tá? Mas eu ainda acredito numa pequena aeronave que de repente cai com pessoas influentes, dentro de uma nação, assassinatos de lideranças ligadas a conflitos, não necessariamente o chefe de Estado, né, mas o homem que está à frente do exército, a pessoa que está à frente de alguma pasta. A gente vai ver muitas questões acontecendo de forma bem surpreendente e, sinceramente, vamos nos unir em oração, porque o mês de abril é um tanto quanto pesado. Por mais que a espiritualidade esteja atuando, a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio, não interfere nas nossas escolhas, nem na vida pessoal e nem na vida coletiva. A espiritualidade, ela nos ancora, ela não impede que a gente caia, que a gente se machuca, que a gente cometa erros, mas ela nos ampara a levantar, ela nos acolhe. Então precisamos ter muita coerência e sabedoria para saber lidar com as questões que estão por vir, tá? Bom, meus caros amigos, eu me despeço de vocês por aqui, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, momentos de muita reflexão e muita paz. Segunda-feira eu estou de volta, saiba que você é muito importante para mim. Mais uma vez eu peço a você ajuda. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, hype, se você gosta desse tipo de conteúdo. E muito obrigada pela sua audiência. Eu sou muito grata em ter você na minha vida, viu? Salve a nossa estrela e que Santa Sara nos abençoe.